É quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. É quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. É o compasso do gunga que me embala, me faz voltar no tempo das cantigas. Eu recordo a história dos mestres antigos que pra capoeira deram sua vida. É quando o gunga me chama, é quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. Às vezes você me pergunta, não sei lhe falar. É uma força que vem lá de dentro, não dá pra explicar. Birimbau tocando na roda, quem pôde sentir? Só quem é capoeira pode descobrir. É quando o gunga me chama, é quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. Quando o mestre lhe fala, procura entender. Porque é bom para mim, é bom para você. Ele fala do sentimento de ser capoeira, porque ela te guia e te ensina a vida inteira. É quando o gunga me chama, é quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. É quando o gunga me chama que eu vou. É quando o gunga me chama que eu vou jogar. Vocês acabaram de ouvir o mestre Valdemor dos Santos. Ele é mestre em educação pela Faculdade de Educação, além de ser mestre de capoeira há 51 anos. Ele é mestre em educação pela pós-graduação da Faculdade de Educação e doutorando pelo Diversas, no programa do qual também participo como docente, o programa Humanidades, Direito e Legitimidades, e outras legitimidades. Então, é um pesquisador, autor deste livro aqui que eu mostrei para vocês na primeira aula, também, né, um dos autores, onde ele deixa claro o método que ele criou do ensino do atabaque, do pandeiro e do berimbau para as crianças nas escolas onde nós fazemos pesquisa. Então, mestre, conte um pouco para nós como você recorreu à sua experiência como mestre e formador de inúmeros capoeiristas, né, para a formação dada aos professores em SME e no USP Escola. Se você puder contar um pouco para a gente. E depois dizer um pouco como você aplicou esse método junto às crianças nas escolas. Obrigado, professora Mônica. Olá a todos e todas. Prazer enorme estar novamente aqui com a minha orientadora da FEUSP, Universidade de São Paulo. Nós realizamos um projeto com a duração de mais de 4 anos, em algumas escolas das periferias da cidade de São Paulo. Também trabalhamos com a formação de professores e professoras da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino superior. Essa experiência ela consistiu numa proposta de trabalho envolvendo a capoeira, as questões corporais, o seu ritual, a musicalidade, os valores civilizatórios que permeiam as manifestações das culturas africanas e afrodescendentes, circularidade, memória, cooperativismo, historicidade, são 10 valores, né, conforme nos revela a professora Azoilda. No trabalho com as crianças,
nós desenvolvemos um método para que essas crianças tivessem maior facilidade para estarem tocando o berimbau. Então é um método bastante simples, consiste de 4 esferas, né, com uma simbologia. Essas esferas, elas são, essa vazia significa a batida solta, o dobrão ou a pedra não está encostada. Aqui uma batida que nós chamamos de batida frouxa, e aqui uma batida presa, e essa é uma batida sustenida. Aí, uma vez que a criança ou o adulto compreende o significado desses 4 símbolos, ele consegue construir e tocar os toques de berimbau básicos, né, do jogo da capoeira. Ou seja, o toque de São Bento Grande, Cavalaria e Dalina para a capoeira regional, os toques de Angola, São Bento Pequeno. E no trabalho com os professores, além do método do berimbau, sempre que houve oportunidade, eles tiveram a participação também nas vivências corporais, com os movimentos que fundamentam o jogo da capoeira, os movimentos básicos, evidentemente. Então, movimentos esses como o AU, a meia de compasso, a bênção, a negativa, as quedas defensivas, movimentos que praticamente qualquer pessoa, independente de ter ou não tido contato com a capoeira anteriormente, tenha a condição de estar acompanhando e realizando esses movimentos. Tanto para as crianças quanto para os profissionais e as profissionais, nós utilizamos da letra das músicas da capoeira, do seu ritual, evidentemente que as músicas tradicionais da capoeira. Por meio dessas letras, nós fomos passeando pelas intersecções da história da capoeira e da história do Brasil. Como viveu a população negra no período escravocrata, como a população negra foi entendida, tratada pelo Estado brasileiro nos momentos do Brasil Império, Colônia, Primeira República, Estado Novo, ditadura, democracia. Então, essa análise da trajetória social do negro no Brasil, ela pode ser facilitada por meio da letra de algumas músicas de capoeira tradicionais que trazem relatos da vivência dos capoeiristas e da vivência dessa população em cada um desses momentos históricos que eu acabo de estar me referindo. E também nós podemos estar lembrando que, infelizmente, essa questão da escravatura em nosso país, esse período escravocrata, ele teve situações, a maioria delas amparadas pelo Estado brasileiro, quando não amparadas, promovidas pelo Estado brasileiro. É o caso da proibição da criança e do adulto e da adulta, negro ou negra, a frequentarem a escola, e uma série de outros acontecimentos que não são encontrados facilmente nos livros didáticos, mas que por meio da capoeira e por meio de outras manifestações das culturas africanas e afrodescendentes é possível retomar a construção dessa história. Quero apresentar uma das músicas entre as principais que nós trabalhamos na formação tanto das crianças quanto dos profissionais, lembrando que nós utilizamos também de algumas músicas da MPB, de cantores como Martinho da Vila, Cantiga Sumo Canto das Três Raças e inúmeras outras, Caetano Veloso, Gilberto Gil, músicas que têm uma ligação direta com a capoeira, né? Sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, negro do sangue de Angola, negro nago, fomos trazidos pro Brasil, minha família separou,
minha mãe logo vendida pra fazenda do senhor. Meu pai morreu no tronco, na chibata do feitor. Meu irmão não tem a orelha, pois o feitor arrancou. Trago na mente tristeza e no peito muita dor. Até que um dia pro quilombo eu fugi, com muita garra e muita luta, me tornei um guerreiro de Zumbi. Passado um tempo, na fazenda eu voltei, libertei os escravizados e a senzala eu queimei. E a liberdade não foi feita no papel, nem foi dado por princesa que se chama Isabel. A liberdade foi muito sangue, muita dor, lutas, guerras e batalhas, foi o que nos libertou. Sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, negro do sangue de Angola, negro Nagô. São cantigas tradicionais da capoeira que nos possibilitam, né, professora Mônica, que nós possamos estar fazendo esse resgate histórico, né, tanto da vivência dos capoeiristas e das capoeiristas nas várias épocas, assim como também de todo esse processo que é uma vergonha para o nosso país e um processo que ecoa até hoje na nossa sociedade, que é a questão do preconceito racial, da discriminação. Nós temos no nosso país um racismo estrutural, um racismo institucional, um racismo recreativo que permeia a nossa sociedade. Infelizmente, uma boa parte dela tem essa prática, né? Isso é sentido, evidentemente, mais que pelos cidadãos e cidadãs negras, né? As pessoas não negras, nem todas têm essa sensibilidade ou têm um olhar atento para o que acontece no nosso país. Salvo recentemente em função desses ocorridos nos Estados Unidos, onde a mídia mundial colocou luz sobre essa questão que é tão séria e tão necessária que seja, então, resolvida. Não é? Então, nós trabalhamos a capoeira com essa intenção do resgate da história do Brasil e também para que as crianças possam entender melhor, né, o passado da nossa história, assim como os adultos. E esse trabalho ele tem um eco muito forte, principalmente nas crianças afrodescendentes, em função de que eles se identificam, conhecem os heróis negros e que nem sempre estão nos livros, assim como os heróis indígenas também se encontram ausentes. Os imigrantes também não têm o merecido respeito na nossa sociedade. E a parte teórica ela foi fundamentada na leitura de Axel Honneth da Escola de Frankfurt, e ele nos diz que uma sociedade que não tem os 3 pilares que são o respeito à cultura, o tratamento igualitário perante a justiça e a questão do amor primário das pessoas no seio da família, no entorno, na comunidade, essa sociedade não tem dignidade. E, infelizmente, nós percebemos que no Brasil, não só no Brasil, mas estamos falando do Brasil, a população afrodescendente, a população indígena e a população imigrante não tem um tratamento igual a outras populações perante a justiça, não tem as suas culturas respeitadas e muitas crianças no seio da família, na escola, não são tratados ou tratadas com o merecido respeito pelo fato de serem afrodescendentes, pelo fato de serem imigrantes
ou pelo fato de serem indígenas. Então nós trabalhamos a capoeira nesse viés de levar essas informações, promover reflexões entre as crianças, os jovens e principalmente entre a gestão da escola, o corpo docente. Nós temos uma outra dificuldade que também assola por vezes o nosso projeto, que é a presença em alguns desses estabelecimentos de ensino de profissionais ligados à religião evangélica fundamentalista, e essas religiões, esses seguidores e seguidoras, eles não tratam as culturas africanas com o seu merecido respeito, por vezes dão a conotação de macumba, desvalorizam, e nós entendemos que no Brasil a educação é laica e que tem que haver um respeito por todos os segmentos religiosos. E quando eu entro numa sala de aula e falo de Xangô, Exu, Oxóssi, Inhaçã, eu não estou falando de candomblé, não estou falando de religião, estou falando da mitologia africana, assim como nós falamos de Zeus, de todos os demais deuses, né, da mitologia. Hermes, que é o deus da mitologia grega, e se nós compararmos Hermes e Exu, nós vamos entender que Exu está para a mitologia africana, como Hermes está para a mitologia grega. Ambos são mensageiros. Mestre, na medida em que a gente vem enfatizando durante o nosso curso da importância da formação crítica dos professores e alunos como resistência e como algo que aponte para a superação desses problemas que vivemos do ponto de vista do preconceito de gênero, de raça, etc., nas escolas, que esse espírito formativo é muito importante para se voltar para o outro que não seja idêntico, né? Mas que tem outras culturas, outra forma de ver o mundo, que é o que você está enfatizando. Eu queria que você desse uma ênfase agora sobre, então, qual a contribuição da capoeira para a formação dos alunos, particularmente, e dos professores, particularmente no que diz respeito à implementação da Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, mas até hoje ainda encontra problemas para ser efetivada nas escolas. Nós temos a Lei 10.639, nós temos a Lei 11.645, que reafirma a 10.639, acrescentando a atenção às questões indígenas. E nós temos a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Essas três leis, nós trabalhamos com as mesmas dentro do nosso projeto, não só a capoeira, como outras linguagens que nós temos dentro desse projeto orientado pela professora doutora Mônica na FEUSP. A gente fala da questão racial, mas o Brasil não tem racismo. Poxa, se o Brasil não tem racismo, por que a necessidade de uma lei para que seja respeitada, cumprida e levada a conhecimento dos estudantes e das estudantes toda a história do povo que construiu o nosso país? Então, se não existe racismo, por que os profissionais de educação formados até recentemente não tiveram o mínimo contato com a história da África e com as questões da escravidão no Brasil? Isso da educação infantil até o ensino superior. Nós constatamos que uma grande porcentagem de educadores e educadoras que atuam em todo o país nunca tiveram a oportunidade de ter contato ou formação ligada a uma dessas leis, 10.639, 11.645 e 12.288. Felizmente, nós temos aqui na Universidade de São Paulo esse trabalho que tem nos possibilitado levar essa formação para os profissionais, além do nosso projeto, como já foi citado.
Nós atuamos aqui na USP com o programa USP Escola. O USP Escola é uma formação que acontece 2 vezes por ano. Essa formação é gratuita, são cursos de extensão com duração de 1 semana. No contexto do USP Escola, que é uma parceria com a APEP, Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos do Estado de São Paulo, nessa parceria, esse curso de extensão ele é oferecido gratuitamente. Participam profissionais do Estado de São Paulo e muitas outras localidades do nosso país. Estamos na 20ª edição do USP Escola. Temos constatado, desde as edições anteriores, essa ausência de oportunidade de formação de profissionais de educação ligados às questões dessas leis que nós estamos agora tratando aqui. Então, a FEUSP, esse projeto da professora Mônica, a Universidade Federal do ABC e poucas outras universidades no Brasil têm tratado essa questão com bastante carinho e estão oportunizando que esses profissionais possam ter acesso a essas leis para que a gente possa atingir esse objetivo dentro da educação, porque a educação ela também, com relação ao racismo, ela tem uma tríade, né? Por exemplo, Estado, racismo, educação. A sociedade é racista, o Estado apoia esse racismo, o reflexo se dá na educação. Então, é uma coisa que vai acontecendo, girando entre a educação, o Estado e a sociedade. Então, nós temos que ter as intervenções do Estado refletindo na educação para que elas possam refletir na sociedade e nós possamos sair desse ciclo. Porque analisando esses 3 fatores, nós vamos perceber o que no Brasil, colônia e Primeira República, o Estado apoiando a escravatura, a sociedade sendo racista e a educação sendo proibida para as populações negras. Sendo negada, né? Sendo negada. Então é bastante fácil entender por que a população negra hoje se encontra no estado que ela se encontra. Uma pequena parcela de pessoas negras que tiveram acesso à formação universitária, uma grande quantidade dessa população negra jogada nas periferias, nas favelas. Isso tem uma origem. Infelizmente, essa origem está nas ações, quando não feitas, amparadas outrora pelo Estado brasileiro. Infelizmente. E acho que daí a importância, né, da nossa contribuição e desse curso e de outros, né, que estão sendo promovidos no sentido exatamente de propiciar essa formação e promover ações no sentido de efetivar leis como essa, que foi resultado das ações do movimento negro no Brasil, né? Com certeza. E o USP Escola, ele oferece mais de 40 opções de cursos nas áreas de exatas e humanas. E nós temos a felicidade de ter, entre esses cursos, um curso que é voltado diretamente para a educação e as relações étnico-raciais pelo viés da capoeira. Sempre convidamos profissionais da educação e profissionais da capoeira, da cultura popular, para que possam estar com essa integração cultura popular e academia, levando formação para todos esses profissionais que têm interesse em estarem cumprindo a Lei 10.639 e as demais que são tão necessárias para a formação dos nossos jovens e crianças na educação brasileira. Certo. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Mônica, pela oportunidade, pelo apoio, né, na trajetória desse trabalho. Deixar registrado aqui também que esses projetos criados pela professora Mônica e os projetos do USP Escola, eles, além de serem importantes para os profissionais que estão sendo formados, têm dado uma grande visibilidade à capoeira enquanto cultura de resistência, enquanto educação, enquanto esporte, enquanto arte,
enquanto terapia. Então, a capoeira nunca teve, no meio acadêmico, uma visibilidade tão grande. Muito obrigado, professora Mônica. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, equipes da USP, FEUSP, e obrigado, equipes da PEP.